Você pode estar perdendo a alegria, sem perceber que já perdeu Deus. Ellen White advertiu: quando a mente se afasta, a alegria desaparece primeiro. E milhões de cristãos vivem assim, orando, congregando, servindo, mas vazios, porque trocaram comunhão por rotina, presença por desempenho, a culpa não resolvida, os pensamentos não entregues, os hábitos secretos. Tudo isso apaga a alegria aos poucos. E quando você finalmente percebe, já não sente mais nada. Mas existe um caminho de volta. E Ellen White revelou exatamente onde ele começa. Você pode estar perdendo a alegria sem perceber que já perdeu Deus. Ellen White advertiu com clareza sobre isso. Ela disse que quando a mente se afasta da comunhão verdadeira, a alegria desaparece primeiro. Não de forma explosiva, não com um evento marcante, mas aos poucos, silenciosamente, até que você olha para dentro e percebe: já não sinto mais nada. E o que assusta é perceber quantos cristãos vivem exatamente assim, orando, congregando, servindo, cantando, mas vazios, porque trocaram a presença pela rotina, a comunhão pelo desempenho, o relacionamento vivo com Deus por uma lista de tarefas religiosas cumpridas. Se você chegou até aqui, peço que se inscreva no canal agora. Esse conteúdo foi preparado com oração e sua presença aqui não é acidente. Deixe também seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que precisam ouvi-la. E se algo tocar seu coração hoje, compartilhe nos comentários. Às vezes, uma palavra sua pode ser exatamente o que alguém precisa ler. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar profundamente sua vida espiritual. Ellen G. White dedicou anos refletindo sobre a verdadeira alegria cristã, e ela descobriu algo perturbador. Muitos perdem a alegria justamente quando acham que estão bem. Quando a vida religiosa continua, mas a vida espiritual esfriou. Quando há movimento, mas não há encontro. Quando há culto, mas não há adoração verdadeira. Ela viu isso acontecer com pessoas sinceras, pessoas que amavam a igreja, pessoas que nunca deixaram de frequentar os cultos, mas que por dentro estavam secas e não sabiam por quê. A culpa não resolvida, os pensamentos não entregues, os hábitos secretos que ninguém vê, o peso silencioso da comparação, a murmuração disfarçada de desabafo. Tudo isso apaga a alegria, não de uma vez, mas gota a gota, até que você finalmente percebe: já não sinto mais Deus como antes. E quando você chega nesse ponto, o medo bate. Será que perdi minha salvação? Será que Deus se afastou de mim? Será que nunca fui realmente convertido? Mas existe um caminho de volta. Ellen G. White revelou exatamente onde ele começa. E hoje você vai descobrir não apenas porque perdeu a alegria, mas como restaurá-la de verdade. Vamos juntos nessa jornada. Existe uma confusão perigosa acontecendo no coração de muitos cristãos hoje. Uma confusão que Ellen G. White identificou com precisão cirúrgica. É a troca da alegria verdadeira pelo prazer momentâneo. E o pior, essa troca acontece sem que a pessoa perceba, porque o prazer grita. Ele é imediato, intenso, chamativo. Você compra algo novo e sente aquele impulso de satisfação. Você recebe um elogio e o ego se infla por alguns minutos. Você assiste algo engraçado e ri alto. Mas quando o estímulo passa, o vazio volta, maior do que antes. A alegria bíblica, por outro lado, é silenciosa. Ela não depende de circunstâncias externas, não precisa de novidade constante para se manter viva. Ela nasce da comunhão com Deus, cresce no relacionamento diário com Cristo e permanece mesmo quando tudo ao redor desmorona. Ellen G. White escreveu que a verdadeira alegria não é produzida por entretenimento ou distração.
Ela não vem de acúmulo de bens, de reconhecimento social ou de conforto material. Ela vem de algo muito mais profundo, da certeza de que você está em paz com Deus, de que sua consciência está limpa, de que sua alma está descansando nele. E aqui está o perigo real. Muitos cristãos estão viciados em prazer, achando que isso é alegria. Eles pulam de experiência em experiência, de evento em evento, de emoção em emoção, tentando preencher o vazio que só Deus pode ocupar. E quando a música para, quando as luzes se apagam, quando a multidão vai embora, eles se veem sozinhos com o próprio vazio. Se você já sentiu isso, saiba, você não está sozinho, mas também saiba que existe algo muito maior esperando por você, algo que o mundo não pode dar e que as circunstâncias não podem tirar. A alegria que vem de estar verdadeiramente conectado com o Criador do Universo. A alegria que nasce não do que você tem, mas de quem você pertence. Mas antes de avançarmos, precisamos entender algo ainda mais profundo. Algo que Ellen G. White viu acontecer repetidamente e que pode estar acontecendo com você agora mesmo, sem que você perceba. Ellen G. White observou algo que a maioria dos cristãos ignora até hoje. Ela viu que a mente humana, quando sobrecarregada, perde a capacidade de experimentar a alegria verdadeira. Não porque Deus se afastou, não porque a pessoa deixou de crer, mas porque a mente está tão cheia de peso, culpa, ansiedade e preocupações que simplesmente não há espaço para a paz de Deus habitar. E quando a paz vai embora, a alegria vai junto, silenciosamente, sem aviso prévio. Até que um dia você acorda e percebe, já não sinto mais nada. Ela escreveu sobre isso repetidamente em seus livros. Falou de homens e mulheres sinceros, dedicados à causa de Deus, mas que viviam com a mente constantemente agitada. Pessoas que carregavam culpas não confessadas, erros do passado não entregues, mágoas não perdoadas. E tudo isso criava uma camada espessa entre eles e Deus, uma camada invisível, mas real. Eles oravam, mas as orações pareciam não subir. Liam a Bíblia, mas as palavras não tocavam o coração. Cantavam hinos, mas a melodia não alcançava a alma, porque a mente estava ocupada demais com o peso que não deveria estar carregando. E aqui está a verdade dolorosa que Ellen G. White revelou. A culpa não resolvida é um dos maiores ladrões da alegria cristã. Não a culpa que leva ao arrependimento genuíno, mas aquela culpa crônica, aquela sensação constante de nunca ser bom o suficiente, de nunca fazer o suficiente, de sempre estar devendo algo a Deus. Essa culpa não vem do Espírito Santo. Ela vem do inimigo. E seu objetivo é claro: manter você preso em um ciclo de condenação, onde você nunca consegue descansar na graça de Deus. Você se esforça, se sacrifica, tenta ser melhor, mas a alegria nunca vem, porque a base está errada. Ellen G. White também alertou sobre a ansiedade como inimiga mortal da alegria. Ela viu cristãos que viviam preocupados com absolutamente tudo. Preocupados com o futuro, preocupados com a família, preocupados com as finanças, preocupados com a saúde, preocupados com o que os outros pensam, e toda essa preocupação criava um ruído constante na mente, um barulho interno que impedia a voz de Deus de ser ouvida, porque Deus não grita, ele sussurra, e em uma mente cheia de ansiedade, o sussurro de Deus se perde no meio do caos. A pessoa até busca a Deus, mas não consegue ouvi-lo, não porque ele não está falando, mas porque ela está ocupada demais, ouvindo suas próprias preocupações. E tem mais. Ellen G. White identificou outro peso devastador: o excesso de atividades, mesmo que religiosas. Ela viu pessoas envolvidas em dezenas de projetos da igreja, servindo sem parar, ocupadas o tempo todo com coisas boas, mas sem alegria, porque elas estavam fazendo para Deus,
mas não estavam com Deus. Elas substituíram a comunhão pelo ativismo, trocaram o relacionamento pela produtividade e, no final, estavam esgotadas, física, emocional e espiritualmente vazias. Porque ninguém pode servir a Deus de verdade sem primeiro estar com Deus. A alegria não vem do quanto você faz, ela vem de quanto você se conecta. Se você se reconheceu em algum ponto aqui, preste atenção no que vem agora, porque Ellen G. White não apenas diagnosticou o problema, ela mostrou o caminho de saída. Mas para entender esse caminho, você precisa primeiro encarar uma verdade ainda mais profunda. Uma verdade que muitos cristãos evitam olhar de frente e que pode estar na raiz de tudo o que você está sentindo agora. Categórica, ao afirmar que a perda da alegria nunca é acidental. Ela não acontece porque você está tendo um dia ruim. Não acontece porque as circunstâncias estão difíceis. A perda da alegria é um sinal espiritual, um alerta silencioso de que algo, em algum lugar da sua caminhada com Deus, está errado. E o mais assustador é que muitos cristãos ignoram esse sinal. Eles sentem o vazio, percebem a ausência da alegria, mas continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Continuam orando mecanicamente, lendo a Bíblia por obrigação, indo à igreja por hábito, mas por dentro estão morrendo aos poucos. Ela escreveu sobre isso com uma clareza impressionante. Disse que quando a alegria desaparece, é porque a conexão com Deus foi interrompida. Não necessariamente de forma dramática, não com um pecado escandaloso ou uma queda moral visível, mas com pequenos afastamentos diários, com escolhas aparentemente insignificantes que, somadas, criam uma distância real entre você e o céu. Você deixa de orar com sinceridade, passa a ler a Bíblia correndo só para cumprir o dever. Para de meditar nas promessas de Deus. Deixa de confessar os pecados pequenos achando que não são importantes. E aos poucos, sem perceber, você se afasta. E a alegria vai embora com a presença de Deus. Ellen G. White alertou que muitos cristãos vivem anos nessa condição. Anos sem alegria genuína. Anos sentindo um vazio que não conseguem explicar. E o pior, eles acham que isso é normal. Acham que a vida cristã é assim mesmo, uma luta constante, um fardo pesado, uma obrigação cansativa. Mas não é. A vida cristã verdadeira é cheia de paz, de descanso, de alegria profunda. Não porque não há lutas, mas porque há alguém carregando o peso junto com você. Quando você perde a alegria, você não perdeu apenas um sentimento. Você perdeu a consciência da presença de Deus. E aqui está o perigo real. Quando você vive sem alegria por muito tempo, você começa a se acostumar. Você normaliza o vazio. Você aceita a frieza espiritual como parte da vida. E quando isso acontece, você para de buscar a solução, para de lutar pela restauração, para de clamar por avivamento. Você simplesmente se acomoda em uma vida cristã morna, sem vida, sem poder, sem transformação real. E Ellen G. White viu isso acontecer com milhares de pessoas. Pessoas que começaram bem, mas que perderam o primeiro amor no meio do caminho. E nunca mais voltaram. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. Ellen G. White ensinou que a perda da alegria também revela o estado da sua consciência. Quando você vive com a consciência carregada, com pecados não confessados, com mágoas não perdoadas, com hábitos secretos que você esconde de todos, a alegria não pode florescer, porque a alegria verdadeira nasce de uma consciência limpa diante de Deus, de saber que não há nada entre você e Ele, de sentir que você está em paz, não porque é perfeito, mas porque é perdoado. Quando essa paz some, a alegria vai junto, e você fica preso em um ciclo de culpa, vergonha e condenação que nunca termina. Se você está vivendo sem alegria hoje, não ignore esse sinal. Não trate isso como algo passageiro.
Não espere que o tempo resolva, porque a alegria não volta sozinha, ela precisa ser restaurada. E Ellen G. White mostrou exatamente como fazer isso. Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender outra verdade crucial. Uma verdade sobre como vivemos a vida cristã hoje. E, como sem perceber, trocamos o essencial pelo urgente. Ellen G. White viu um padrão devastador se repetir ao longo de gerações. Ela viu cristãos extremamente ocupados, mas espiritualmente vazios. Pessoas envolvidas em todas as atividades da igreja, servindo em múltiplos ministérios, trabalhando incansavelmente pela causa de Deus, mas sem alegria, sem paz, sem a presença real de Deus em suas vidas. E ela percebeu algo que poucos queriam admitir. É possível estar tão ocupado fazendo a TAPO, obra de Deus, que você esquece do próprio Deus. É possível servir sem adorar, trabalhar sem comungar, produzir sem se conectar. E quando isso acontece, a religião vira apenas mais uma responsabilidade cansativa na sua lista de tarefas. Ela alertou que o inimigo usa essa estratégia com frequência. Ele não precisa fazer você abandonar a igreja. Não precisa fazer você cair em pecados escandalosos. Ele só precisa mantê-lo ocupado. Ocupado demais para orar de verdade. Ocupado demais para meditar na palavra. Ocupado demais para passar tempo real na presença de Deus. E você nem percebe que está sendo enganado. Porque tudo o que você está fazendo parece bom, parece espiritual, parece importante, mas no fundo você está apenas correndo em uma esteira religiosa que nunca para. E quanto mais você corre, mais cansado fica. E a alegria? Ela desaparece no meio da correria. Ellen G. White escreveu sobre homens e mulheres que acordavam cedo, trabalhavam o dia inteiro, frequentavam todos os cultos, participavam de todas as reuniões, mas chegavam em casa exaustos e vazios. Eles faziam tudo certo externamente, mas internamente estavam secos, porque a vida deles era puro movimento, mas sem intimidade, pura atividade, mas sem relacionamento. Eles conheciam sobre Deus, mas não conheciam a Deus. Sabiam a doutrina de cor, mas não experimentavam o poder dela. Cantavam sobre a graça, mas viviam sob o peso da performance religiosa. E Ellen G. White disse com todas as letras: isso não é cristianismo verdadeiro. Isso é apenas religiosidade vazia. E o mais triste é que muitos desses cristãos ocupados acham que estão agradando a Deus. Acham que quanto mais fazem, mais santos se tornam. Quanto mais servem, mais aceitos são. Quanto mais se sacrificam, mais amados por Deus eles serão. Mas Ellen G. White destruiu essa mentira. Ela mostrou que Deus não se impressiona com nossa agenda cheia. Ele não se alegra com nosso cansaço espiritual. O que Ele deseja é comunhão, relacionamento real, tempo de qualidade na sua presença, não 5 minutos corridos de manhã, não uma oração rápida antes de dormir, mas momentos genuínos onde você para tudo, silencia o mundo e simplesmente está com Ele. Ellen G. White contou histórias de pessoas que transformaram suas vidas quando finalmente entenderam isso. Pessoas que estavam à beira do esgotamento espiritual, prontas para desistir de tudo, mas que decidiram parar e recomeçar do zero. Recomeçar. Pela comunhão, pelo relacionamento, pelo tempo a sós com Deus. E quando fizeram isso, a alegria voltou. Não porque suas circunstâncias mudaram, não porque a lista de tarefas diminuiu, mas porque elas reencontraram a fonte. Elas voltaram para o lugar onde tudo começa, aos pés de Jesus. E ali, no silêncio, na quietude, na presença simples e poderosa de Deus, a alegria foi restaurada. Se você está ocupado, mas vazio, essa é a sua resposta. Pare, simplifique, elimine o que não é essencial e volte para o básico, tempo real com Deus.
porque sem isso nada mais importa. Mas agora precisamos falar de algo ainda mais específico, algo que Ellen G. White identificou como um dos maiores destruidores silenciosos da alegria cristã, e que pode estar operando na sua vida agora mesmo, sem que você perceba. Ellen G. White foi incrivelmente precisa ao identificar os hábitos que drenam a alegria cristã. Ela não estava falando apenas de pecados óbvios, não estava falando de adultério, roubo ou blasfêmia. Ela estava falando de hábitos sutis, socialmente aceitos, que passam despercebidos na vida de muitos cristãos, mas que destroem a alegria de forma lenta e progressiva. Hábitos que parecem inofensivos, mas que aos poucos apagam a luz da alma. E o mais assustador é que a maioria das pessoas nem percebe que esses hábitos estão operando. Elas sentem o vazio, a falta de alegria, mas não conectam os pontos. Não enxergam que o problema está nos pequenos padrões diários que alimentam. Um dos hábitos mais mortais que Ellen G. White identificou foi a negligência da oração. Não a ausência total dela, mas a oração mecânica, apressada, sem coração. Ela viu cristãos que oravam todos os dias, mas apenas repetiam palavras vazias. Orações feitas por obrigação, não por desejo. Orações onde a boca fala, mas o coração está distante. E ela alertou: esse tipo de oração não traz alegria. Ela não conecta você com Deus. Ela apenas cumpre uma formalidade religiosa. E quando a oração se torna formalidade, a comunhão morre. E quando a comunhão morre, a alegria desaparece, porque você não pode ter alegria verdadeira sem conexão real com a fonte da alegria. Outro hábito devastador que Ellen G. White denunciou foi a crítica. Ela viu igrejas inteiras sendo envenenadas por esse hábito. Cristãos que passavam o tempo criticando os irmãos, criticando os líderes, criticando as decisões da igreja, criticando tudo e todos. E ela disse algo profundo: a crítica constante endurece o coração. Ela fecha a alma para a graça. Ela coloca você em uma posição de juiz, quando você deveria estar na posição de servo. E quando você vive criticando, você perde a capacidade de enxergar as bênçãos de Deus, perde a gratidão, perde a humildade e perde a alegria. Porque a alegria não pode coexistir com um espírito crítico e amargo. Ellen G. White também alertou sobre o veneno da comparação. Ela viu cristãos que viviam se comparando com outros, comparando ministérios, comparando dons, comparando bênçãos, comparando chamados. E essa comparação gerava inveja, ressentimento, frustração, porque sempre havia alguém que parecia estar melhor, mais abençoado, mais usado por Deus. E em vez de se alegrarem com o progresso dos outros, essas pessoas se entristeciam, viviam insatisfeitas com o que Deus lhes havia dado. E Ellen G. White foi clara: a comparação mata a alegria, porque ela tira seus olhos de Deus e coloca nos outros. Ela faz você esquecer que Deus tem um plano único para a sua vida e que a jornada do outro não tem nada a ver com a sua. A murmuração foi outro hábito que Ellen G. White identificou como ladrão de alegria. Ela viu cristãos que viviam reclamando de tudo, reclamando do tempo, reclamando do trabalho, reclamando das circunstâncias, reclamando das provas. E ela alertou: a murmuração é um veneno espiritual. Ela revela ingratidão, revela falta de confiança em Deus, revela um coração que não aprendeu a descansar na soberania divina. E quando você murmura constantemente, você treina sua mente a enxergar apenas o negativo. Você perde a capacidade de ver as bênçãos, perde a percepção da bondade de Deus. E a alegria, ela se vai, porque alegria e murmuração não podem habitar no mesmo coração. Se você identificou algum desses hábitos na sua vida, saiba que há esperança. Ellen G. White não apenas apontou os problemas, ela também mostrou o caminho da restauração.
Mas para trilhar esse caminho, você precisa estar disposto a ser honesto consigo mesmo, disposto a confessar, disposto a mudar e disposto a voltar para os braços do Pai, porque a alegria está esperando por você, mas você precisa abandonar o que está matando ela. E agora vamos falar exatamente sobre como fazer isso. Ellen G. White dedicou páginas inteiras de seus escritos para falar sobre um tema que muitos cristãos preferem evitar: a culpa não confessada. Ela viu, ao longo de décadas de ministério, como esse peso silencioso destrói vidas, como ele rouba a paz, apaga a alegria e cria uma barreira invisível entre a alma e Deus. E ela alertou que esse é um dos problemas espirituais mais comuns e, ao mesmo tempo, mais negligenciados na vida cristã, porque as pessoas carregam essa culpa por anos, às vezes por décadas, escondida, enterrada, nunca trazida à luz. E enquanto ela permanece ali, a alegria nunca pode florescer plenamente. Ela explicou que a culpa não confessada funciona como um peso constante sobre a consciência. Você pode tentar ignorá-la, pode tentar se distrair, pode tentar se convencer de que já passou, de que Deus já esqueceu, de que não é tão grave assim. Mas lá no fundo, ela continua ali, sussurrando acusações, lembrando você do que você fez, fazendo você se sentir indigno, impuro, incapaz de se aproximar de Deus com confiança. E Ellen G. White foi categórica: enquanto houver pecado não confessado, não haverá paz genuína. E sem paz, não há alegria. Porque a alegria verdadeira nasce de uma consciência limpa diante de Deus. Ellen G. White contou histórias de pessoas que viveram anos assim. Pessoas que cometeram erros no passado e nunca tiveram coragem de trazê-los a Deus em confissão verdadeira. Elas tentavam compensar, servindo mais, orando mais, sendo mais ativas na igreja. Mas nada disso trazia alívio. Porque o problema não era falta de atividade. O problema era falta de honestidade. Falta de coragem para dizer: Senhor, eu pequei, eu errei e preciso do teu perdão. E enquanto essa confissão não acontecia, a culpa continuava ali, como uma sombra que nunca desaparecia, mesmo em plena luz do dia. E aqui está algo crucial que Ellen G. White ensinou. Deus não quer que você carregue culpa. Ele quer que você a confesse e a entregue. A Bíblia promete que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas muitos cristãos não acreditam nisso de verdade. Eles confessam com a boca, mas continuam se sentindo culpados no coração, porque não entendem a profundidade da graça de Deus. Não entendem que o perdão de Deus é completo, total, irrevogável. Quando Deus perdoa, Ele não fica lembrando você do seu pecado. Ele não fica cobrando. Ele não fica fazendo você pagar aos poucos. Ele simplesmente perdoa e esquece. Mas Ellen G. White também alertou sobre um perigo real. Há uma diferença entre a convicção do Espírito Santo e a condenação do inimigo. O Espírito Santo convence você do pecado para levar você ao arrependimento e à restauração. A convicção é clara, específica e sempre aponta para a solução: Jesus. Mas a condenação do inimigo é vaga, constante e nunca oferece saída. Ela apenas acusa, apenas faz você se sentir indigno, apenas sussurra que você nunca será bom o suficiente. E muitos cristãos vivem sob condenação, achando que é convicção. Vivem se sentindo culpados o tempo todo, mesmo depois de confessar, mesmo depois de se arrepender. E Ellen G. White disse: isso não vem de Deus, isso vem do acusador, e você precisa resistir a isso com a verdade da palavra. Se você está carregando culpa hoje, traga ela à luz. Confesse a Deus com sinceridade. Não esconda, não minimize, não tente justificar. Apenas confesse e então creia no perdão. Descanse na graça
e deixe a alegria voltar, porque ela está esperando do outro lado da confissão. Mas agora, precisamos falar sobre outro aspecto profundo da restauração da alegria, algo que Ellen G. White considerava absolutamente essencial. Ellen G. White fez uma descoberta espiritual poderosa que poucos cristãos aplicam hoje. A gratidão é a porta de entrada para a alegria. Não é apenas um sentimento bonito, não é apenas uma atitude recomendável. É uma chave espiritual que abre o coração para a presença de Deus e restaura a alegria que foi perdida. Ela viu isso acontecer repetidamente. Pessoas que estavam afundadas em tristeza, desânimo e vazio, mas que ao começarem a praticar gratidão intencional, viram a alegria voltar gradualmente. Porque a gratidão muda o foco. Ela tira seus olhos do que está faltando e coloca no que Deus já deu. E quando você consegue enxergar as bênçãos, por menores que sejam, a alegria começa a brotar novamente. Ela alertou que a ingratidão é um dos pecados mais silenciosos e destrutivos, porque não parece tão grave. Ninguém é expulso da igreja por ser ingrato. Ninguém é disciplinado por reclamar. Mas Ellen G. White disse que a ingratidão revela algo profundo sobre o estado do coração. Revela falta de confiança em Deus. Revela foco nas circunstâncias em vez de no Criador. Revela um coração que esqueceu de onde veio, do que foi liberto, do que recebeu pela graça. E quando você vive ingrato, você vive cego para as bênçãos. E quando você está cego para as bênçãos, a alegria não tem como florescer. Porque a alegria nasce do reconhecimento da bondade de Deus. E o Ellen G. White ensinou que a gratidão precisa ser cultivada diariamente. Não é algo que acontece automaticamente. Não é algo que surge sozinho. É uma escolha, uma disciplina espiritual. Você acorda e escolhe agradecer. Você enfrenta um dia difícil e escolhe encontrar algo pelo qual ser grato. Você passa por uma prova e escolhe louvar a Deus mesmo assim. E quando você faz isso repetidamente, algo muda dentro de você. Sua mente começa a ser treinada para ver o bem. Seus olhos começam a enxergar a mão de Deus, onde antes só viam problemas. E a alegria, lenta mas consistentemente, começa a voltar. Ela também alertou que muitos cristãos vivem esperando grandes bênçãos para serem gratos. Esperam o milagre espetacular. Esperam a resposta de oração impossível. Esperam a mudança drástica de circunstâncias. Mas Ellen G. White disse: se você não é grato pelas pequenas coisas, nunca será verdadeiramente grato pelas grandes, porque a gratidão não depende do tamanho da bênção. Ela depende do tamanho da sua percepção da bondade de Deus. Você pode ter pouco e ser profundamente grato, ou pode ter muito e viver constantemente insatisfeito. A diferença não está no que você tem. A diferença está em como você enxerga o que tem. Ellen G. White compartilhou testemunhos de pessoas que transformaram suas vidas através da gratidão. Pessoas que começaram a escrever diariamente 3 coisas pelas quais eram gratas. Pessoas que pararam de reclamar e começaram a louvar. Pessoas que, mesmo em meio à dor, à doença, à perda, escolheram agradecer a Deus pela sua fidelidade. E essas pessoas descobriram algo extraordinário. Quanto mais você agradece, mais você enxerga razões para agradecer. A gratidão se multiplica. Ela cria um ciclo virtuoso onde a alegria cresce, a fé se fortalece e a percepção da presença de Deus se torna mais nítida a cada dia. Se você quer a alegria de volta, comece pela gratidão. Hoje mesmo, agora mesmo, pare e agradeça a Deus por 3 coisas. Não precisa ser grande, não precisa ser espetacular. Apenas seja sincero e faça isso todos os dias, porque Ellen G. White prometeu: a gratidão abre as comportas do céu e a alegria desce como chuva sobre a alma grata.
Mas há ainda mais um elemento crucial nessa jornada de restauração. Algo que conecta tudo o que vimos até agora. Ellen G. White tinha uma convicção inabalável. Não há alegria duradoura sem a palavra de Deus. Você pode buscar alegria em 1000 lugares diferentes. Pode tentar encontrá-la em relacionamentos, em conquistas, em experiências emocionais intensas. Mas no final, tudo isso passa. Tudo isso desaparece. A única fonte de alegria que permanece, que sustenta, que transforma de verdade, é a palavra de Deus. Porque ela não é apenas informação, ela é vida, ela é poder, ela é a voz do próprio Deus falando diretamente ao seu coração. E quando você se conecta com ela de verdade, a alegria brota naturalmente. Não como emoção passageira, mas como fruto profundo de um coração que está sendo alimentado pela verdade. Ela alertou que muitos cristãos perderam a alegria porque abandonaram a palavra. Não completamente. Eles ainda leem a Bíblia de vez em quando, ainda ouvem sermões, ainda participam de estudos, mas não há encontro verdadeiro, não há meditação profunda, não há tempo dedicado a deixar que a palavra penetre, transforme, renove a mente. Eles tratam a Bíblia como um livro comum. Leem correndo, sem absorver. Leem por obrigação, sem prazer. E então se perguntam por que não sentem nada, por que a palavra não fala ao coração, por que parece tudo tão distante, tão frio, tão sem vida. E Ellen G. White respondeu: porque vocês não estão realmente se alimentando. Estão apenas passando os olhos pelas letras. Ellen G. White ensinou que a palavra de Deus é pão vivo. Ela alimenta a alma da mesma forma que o pão físico alimenta o corpo. Mas assim como você precisa mastigar, digerir e absorver o alimento para obter nutrição, você precisa meditar, refletir e aplicar a palavra para obter vida espiritual. Não basta ler rapidamente um capítulo pela manhã. Não basta ouvir um versículo motivacional nas redes sociais. Você precisa parar, precisa ler devagar, precisa fazer perguntas ao texto, precisa deixar que o Espírito Santo ilumine o significado, precisa permitir que a verdade penetre fundo no seu coração e transforme a maneira como você pensa, sente e age. Ela também alertou que o inimigo trabalha incansavelmente para mantê-lo afastado da palavra. Ele não pode tirar a Bíblia de você, mas pode torná-la irrelevante na sua rotina. Pode encher sua agenda de modo que você nunca tenha tempo. Pode distrair sua mente de modo que você nunca consiga se concentrar. Pode fazer você achar que já sabe tudo, que já leu tudo, que não precisa mais estudar. E aos poucos, sem perceber, você para de se alimentar. E quando você para de se alimentar, você começa a definhar espiritualmente. A alegria desaparece, a fé enfraquece, a esperança se apaga e você nem entende por quê. Mas a resposta é simples: você abandonou a fonte. Ellen G. White compartilhou testemunhos de pessoas que reencontraram a alegria quando voltaram à palavra com seriedade. Pessoas que decidiram acordar mais cedo para ter tempo de qualidade com a Bíblia. Pessoas que desligaram as distrações e se dedicaram a estudar profundamente. Pessoas que começaram a memorizar versículos, a meditar neles ao longo do dia, a aplicá-los em situações reais. E essas pessoas descobriram algo maravilhoso. A palavra não apenas informa, ela transforma. Ela não apenas ensina, ela cura. Ela não apenas orienta, ela restaura. E quando você se entrega a ela de verdade, a alegria volta. Porque você está se conectando novamente com a mente de Deus, com o coração de Deus, com a vontade de Deus. Se você perdeu a alegria, volte à palavra, não como ritual, não como obrigação, mas como alguém que está faminto e finalmente encontrou alimento, como alguém que está perdido e finalmente encontrou o mapa,
como alguém que está no escuro e finalmente encontrou a luz. A palavra está viva e ela está esperando por você. Mas agora, precisamos falar sobre algo que conecta tudo isso de uma forma prática e urgente. Frequentar a igreja, servir nos ministérios, mas se não houver oração genuína, não haverá conexão real com Deus. E sem conexão, não há alegria. Porque a alegria não vem de atividades religiosas, ela vem de relacionamento. E relacionamento se constrói através da comunicação. E a oração é a comunicação da alma com Deus. É onde você fala, mas também onde você ouve. É onde você confessa, mas também onde você recebe. É onde você pede, mas também onde você adora. E quando a oração morre, o relacionamento morre. E quando o relacionamento morre, a alegria desaparece. Ela alertou que a maioria dos cristãos ora de forma superficial. Orações rápidas, mecânicas, repetitivas. Orações que dizem sempre as mesmas coisas, usando sempre as mesmas palavras, sem envolvimento real do coração. E essas orações não transformam nada, não conectam ninguém, não restauram coisa alguma, porque Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele não se move por discursos elaborados. O que ele busca é sinceridade, vulnerabilidade, honestidade total. Ele quer que você venha como você está, com suas falhas, com suas dúvidas, com sua dor, com sua culpa, e que você abra o coração completamente diante dele, sem máscaras, sem fingimento, sem tentar parecer mais espiritual do que é. Ellen G. White ensinou que a oração verdadeira exige tempo e silêncio. Você não pode ter comunhão real com Deus em 5 minutos corridos. Você não pode ouvir a voz dele em meio ao barulho constante. Você precisa se retirar. Precisa encontrar um lugar onde possa estar sozinho com ele. Precisa desligar tudo que distrai. Precisa acalmar a mente. Precisa simplesmente estar ali, na presença dele, sem pressa, sem agenda, sem cobranças. E então, no silêncio, você começa a ouvir, não necessariamente uma voz audível, mas uma impressão, uma paz, uma certeza, um consolo, uma direção. E ali, naquele lugar secreto, a alegria começa a ser restaurada. Ela também alertou que muitos cristãos oram apenas quando precisam de algo, quando há problemas, quando há crises, quando há desespero. Mas quando as coisas estão bem, a oração é negligenciada. E Ellen G. White disse, isso não é relacionamento. Isso é apenas usar Deus como um serviço de emergência. E quando você trata Deus assim, você nunca desenvolve intimidade real. Você nunca conhece o coração dele. Você nunca experimenta a alegria profunda que vem de simplesmente estar com ele, sem pedir nada, sem querer nada, apenas desfrutando da sua presença. Porque a verdadeira alegria não vem de receber bênçãos, ela vem de conhecer o abençoador. Ellen G. White compartilhou testemunhos de pessoas que transformaram suas vidas através da oração persistente. Pessoas que decidiram orar mesmo quando não sentiam vontade. Pessoas que lutaram contra a frieza espiritual até que o fogo voltasse. Pessoas que clamaram por avivamento até que ele viesse. E essas pessoas descobriram que Deus sempre responde ao coração sincero. Ele nunca rejeita quem realmente o busca. Ele nunca fecha a porta para quem bate com persistência. E quando você encontra Deus na oração, você encontra tudo o que precisa. Paz, alegria, propósito, direção, força, tudo está nele. E tudo é acessado através da oração verdadeira. Se você quer a alegria de volta, volte à oração. Não oração mecânica, não oração apressada, mas oração de coração aberto, de joelhos dobrados, de alma sedenta. Busque a Deus como quem busca água no deserto. Clame por Ele como quem está perdido e precisa ser encontrado. E Ele virá. Ele sempre vem,
porque ele prometeu: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E agora vamos falar sobre a última peça crucial dessa restauração. Ellen G. White chegou a uma conclusão profunda ao longo de sua vida. A alegria verdadeira só é possível através da entrega total. Não entrega parcial, não entrega condicional, mas entrega completa, absoluta, irrevogável. Entrega de tudo o que você é, de tudo o que você tem, de tudo o que você quer. E ela viu que esse é o ponto onde a maioria dos cristãos trava. Porque entrega total significa abrir mão do controle. Significa confiar mesmo quando não entende. Significa dizer sim a Deus mesmo quando o coração quer dizer não. E poucos estão dispostos a ir tão longe. Poucos estão dispostos a pagar esse preço. E por isso, poucos experimentam a alegria plena que Deus reservou para aqueles que se entregam sem reservas. Ela ensinou que muitos cristãos vivem em uma zona de conforto espiritual perigosa. Eles deram algumas áreas da vida a Deus, mas seguraram outras. Entregaram o domingo, mas não a semana. Entregaram o dízimo, mas não as decisões financeiras. Entregaram a fé, mas não o controle. E Ellen G. White foi clara: enquanto houver áreas não entregues, haverá conflito interno, haverá luta, haverá falta de paz, porque você está tentando servir a dois senhores. Você está tentando agradar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Isso nunca funciona. A alegria plena só vem quando você para de lutar e simplesmente se rende. Quando você levanta as mãos e diz: Senhor, faça o que quiser comigo, eu sou teu. Ellen G. White compartilhou experiências pessoais sobre esse processo. Ela falou de momentos onde teve que entregar seus próprios planos, seus próprios sonhos, suas próprias vontades. E ela admitiu que não foi fácil. Houve resistência, houve medo, houve dor. Mas ela também testemunhou que do outro lado da entrega, ela encontrou uma alegria que nunca havia experimentado antes. Uma paz que excedia todo entendimento. Uma certeza de que não importa o que acontecesse, Deus estava no controle. E isso mudou tudo. Porque quando você sabe que Deus está no controle, você para de se preocupar. Você para de lutar. Você simplesmente descansa. E a alegria floresce no descanso. Ela alertou que a entrega total não é um evento único. É um processo diário. Você não entrega uma vez e pronto. Você entrega hoje. E amanhã precisa entregar de novo. Porque todos os dias novas situações surgem, novos desafios aparecem, novas tentações batem à porta. E a cada dia você precisa escolher novamente: vou confiar em Deus ou vou tentar resolver sozinho? Vou entregar ou vou segurar? Vou descansar nele ou vou carregar o peso? E Ellen G. White disse: os que escolhem entregar diariamente são os que vivem em alegria constante, porque eles aprenderam o segredo de viver descansados na graça de Deus. Ellen G. White também ensinou que a entrega total inclui entregar as pessoas que você ama. Os filhos, o cônjuge, os pais, os amigos, porque muitos cristãos vivem ansiosos e sem alegria, não por causa deles mesmos, mas por causa de quem eles amam. Eles se preocupam constantemente, tentam controlar, tentam proteger, tentam resolver, e acabam esgotados, frustrados e vazios. Mas quando você entrega essas pessoas a Deus de verdade, quando você confia que Ele cuida melhor do que você jamais poderia, algo muda, a ansiedade diminui, a paz aumenta e a alegria volta, porque você finalmente soltou o que nunca deveria estar segurando. Se você quer alegria plena, entregue tudo, tudo mesmo, sem exceções, sem reservas, sem cláusulas de escape. Entregue seus planos, seus sonhos, seus medos, suas dores, suas pessoas, seu passado, seu futuro,
tudo, e então descanse, porque quando você realmente entrega, Deus realmente age, e a alegria que Ele lhe traz é incomparável, é profunda, é duradoura, é real. E agora, vamos fechar essa jornada com o mais importante de tudo. Ellen G. White passou a vida inteira estudando, observando e ensinando sobre a alegria verdadeira. E ela chegou a uma conclusão inabalável. A alegria nunca foi perdida por acidente. Ela foi perdida porque algo se interpôs entre você e Deus. Algo que você alimentou, algo que você permitiu, algo que você não confessou. E agora, depois de tudo o que vimos, você sabe exatamente o que fazer. Você sabe que a alegria não vem de circunstâncias, ela vem de comunhão. Você sabe que a mente sobrecarregada precisa ser esvaziada diante de Deus. Você sabe que a perda da alegria é um sinal espiritual que não pode ser ignorado. Você sabe que estar ocupado sem comunhão é apenas religiosidade vazia. Você sabe que hábitos errados drenam a vida da sua alma. Você sabe que a culpa não confessada aprisiona. Você sabe que a gratidão abre portas. Você sabe que a palavra é pão vivo. Você sabe que a oração é a ponte. E você sabe que a entrega total é o caminho final. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Porque conhecimento sem ação não muda nada. Você pode saber tudo isso e continuar exatamente como está. Ou você pode decidir agora mesmo que hoje é o dia da virada. Que hoje é o dia onde você para de fingir que está tudo bem e admite: eu preciso de Deus. Eu preciso de restauração. Eu preciso da alegria de volta. Ellen G. White prometeu que Deus está esperando. Ele nunca se afastou de você. Você é quem se afastou dele. E ele está ali, com os braços abertos, pronto para receber você de volta. Pronto para perdoar tudo. Pronto para restaurar tudo. Pronto para encher seu coração com a alegria que você pensou ter perdido para sempre. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa voltar. Você precisa confessar, você precisa entregar, você precisa confiar. E quando você fizer isso, algo extraordinário vai acontecer. A alegria vai voltar. Não de uma vez, não explosivamente, mas gradualmente, consistentemente, profundamente. Como uma nascente que começa pequena, mas nunca para de fluir. E um dia você vai olhar para trás e perceber: eu voltei a sentir Deus. Eu voltei a ter paz, eu voltei a ter alegria e tudo mudou. Então, se essa mensagem tocou seu coração hoje, não guarde isso só para você. Compartilhe nos comentários o que Deus falou com você. Escreva ali embaixo: eu decido voltar. Porque quando você declara isso publicamente, você firma um compromisso. E pode ser que sua declaração seja exatamente o que alguém precisa ler para ter coragem de fazer o mesmo. Vamos caminhar juntos nessa jornada de restauração. Porque ninguém precisa viver sem alegria. Deus tem muito mais para você. E está na hora de você receber.